No vídeo de hoje eu vou trazer aqui um pré-fermento chamado Polish, que ele consiste em proporções iguais de farinha e água e um pouco de fermento. E por que um pouco e não uma quantidade normal de fermento seco que geralmente usa? Porque esse pré-fermento ele fica mais tempo fermentando a frio. E quando se fermenta a frio, meio que você reduz a velocidade da massa fermentar, né? A temperatura acaba diminuindo, porque quando está muito quente, acaba que o calor faz a massa fermentar mais rápido e às vezes você pode acabar perdendo essa massa devido à fermentação excessiva. E bom, aqui no canal uma vez eu trouxe a biga, que também é um pré-fermento, só que a biga, ela, diferente do Polish, que é partes iguais de água e farinha, na biga geralmente utiliza menos água, mais farinha. A massa da biga ela parece mais uma massa realmente de pão, assim, parece uma massa para sovar. O Polish ele fica uma massa mais mole. E a biga é diferente. Qual que é a diferença além da hidratação de um para o outro? Geralmente biga utiliza mais em massas italianas como pão rústico, sourdoughdog, que seria o pão de fermentação natural, né? Aqueles pães com casca. E focaccia também utiliza muito a biga. O Polish, ele é mais utilizado assim em pães de miolo macios, né? Como pão de forma, pão doce. É um fermento que ele tem um controle melhor nos alvéolos, diferente da biga, que tem mais alvéolos é, irregulares. E geralmente a biga, ela também fica mais tempo fermentando. A biga geralmente você pode deixar aí de 24 horas a 48 horas. E quanto mais ela fermenta, mais ela vai intensificando os aromas, por assim dizer. Vai criando novos sabores por causa dessa fermentação a frio. E o Polish, ele fica menos tempo do que a biga fermentando. O Polish você pode deixar ali de 12 horas até no máximo 24 horas, não precisa estender muito mais do que isso. E a gente tem também um terceiro pré-fermento que é a esponja. A esponja ela é bem parecida com o Puris, ela também fica algo mais líquido. Geralmente até você pode colocar o açúcar também da receita na esponja, porque geralmente a esponja é assim, você vai colocar a farinha, vai colocar aí por volta de 50 a por 55% de hidratação, de acordo com a quantidade de farinha, vai colocar o açúcar da receita e vai colocar uma quantidade maior de fermento do que utiliza no biga ou no polish. Por quê? Porque como a esponja ele é um pré-fermento que é para ser mais rápido, ao invés de você colocar 1 grama de fermento seco, você vai colocar 5 gramas, 10 gramas, depende muito da sua receita, mas é um fermento que é para ser utilizado em no máximo 2, 3 horas. Não como o polish e a biga, que é para ser utilizado no dia seguinte ou 12 horas depois. E, bom, eu vou começar aqui a fazer o polish. A minha ideia é fazer, sovar a massa, né? Quando eu chegar amanhã do trabalho, porque eu vou deixar esse polish aqui mais ou menos um dia na geladeira, fermentando a frio. Aí, no próximo vídeo, eu vou fazer a massa. E no próximo vídeo, eu vou colocar a massa para assar. Então, serão 3 vídeos separados. Não vai ser tudo em um só vídeo. E bom, em casa, infelizmente, das vezes que eu tentei fazer pão, sempre deram errado. Não sei o porquê, não sei se foi forno, não sei se o fermento já não estava tão legal, mas todas as vezes que eu tentei, não cresceram, não desenvolveram. Talvez eu estava fazendo o método errado também, porque um pão que me fascina muito é o pão de fermentação natural. Claro que eu não estava tentando fazer com levain, apesar de já ter feito umas 2 ou 3 vezes com levain e apenas uma vez deu certo. Das outras vezes, infelizmente, deu errado. Aqui eu estava tentando fazer a biga, fazer o pão de fermentação, de longa fermentação, né, com a biga. Então, colocava 1 grama de fermento, 100 de farinha, 50, 40 de água, mais ou menos, 40% no caso de água. Deixava ali um dia na geladeira. Depois agregava esse pré-fermento na massa, né? Porque um cálculo que tem que fazer também é que se, por exemplo, se sua massa utiliza 100 gramas, 300 gramas de farinha e 160, 180 de água, você tem que saber que ao fazer o polish ou ao fazer a biga,
Uma parte dessa farinha da receita vai entrar aqui no pré-fermento e uma parte dessa água também vai entrar aqui no pré-fermento. Então, quando você for agregar isso daqui na massa, já tem que estar contabilizado a quantidade de farinha restante, no caso a farinha que você retirou para fazer esse pré-fermento. Então, se você utiliza 300, no caso você vai agregar apenas 200 gramas de farinha aqui. A mesma coisa com a água. Se aqui você colocou 100 e na receita pedia 160, você só vai agregar mais 60 gramas de água aqui. Para assim a receita ficar equilibrada e você não colocar nada a mais, nada a menos. Porque os pré-fermentos geralmente funcionam dessa forma. E bom, o que eu estava comentando sobre o pão de fermentação natural. Infelizmente, todas as vezes que eu tentei fazer ele, no forno de casa deu errado. Não sei o que pode ter sido, mas agora que eu não vou tentar fazer um pão de fermentação natural, eu vou fazer um pão mais simples, como o pão de forma. Vou tentar fazer mais à frente, caso esse pão de forma dê certo, pão doce, que é uma coisa que eu gostava muito. E de acordo que o processo vai seguindo, vai dando certo, eu vou trazendo outras receitas de pães aqui, porque a panificação é uma área que eu gosto muito. Mas, infelizmente, sovar massa, né, requer um pouco de paciência. E às vezes eu chego cansado do trabalho. A batedeira não é o ideal assim para sovar massa direto, porque ela acaba esquentando a massa. E nisso que ela esquenta a massa, ela pode acabar matando o teu fermento, então tem que tomar muito cuidado também. Às vezes, o ideal é sovar a massa ali na batedeira em 5 minutos, aí dá um descanso aí de 15 a 20 minutos e depois volta a sovar 5 minutos novamente, fazendo sempre esse processo. Mas aí, se você quiser fazer uma massa que já requer uma longa hidratação, como uma massa de pizza napolitana, uma massa de sourdog, né, que é o pão de longa fermentação, que também é uma massa de longa hidratação, é uma massa que você tem que ter uma estrutura ali, senão ela vai ficar muito molenga. A batedeira doméstica planetária geralmente não consegue sovar essa massa tão bem, mas eu digo com a minha experiência com a batedeira que eu tenho. Eu não sei se uma KitchenAid da vida, eu não sei se uma batedeira mais cara conseguiria alcançar esse ponto ideal na massa de alta hidratação. Porque geralmente essas massas que possuem uma hidratação de 65 a 70% de água são sovadas em maceiras espirais, que aí a macieira espiral ela já tem uma construção que já ajuda nessa questão da massa não esquentar. Então você pode bater ela ali por 30 minutos seguidos, que a massa não vai esquentar. Mas é claro que a temperatura ambiente também influencia muito no calor da massa. Então, se você mora numa região muito quente, o ideal é começar a massa ou com gelo ou com uma água bem gelada para ela não esquentar tão rápido e você acabar matando essa massa. Então, aqui já está o polish, né, misturado. No próximo vídeo eu vou voltar com ele aqui já com umas 24 horas de fermentação, né? E vamos ver se ele vai dar uma diferença boa aqui, se ele vai crescer um pouco ou não, porque é aquilo, a fermentação a frio, ela retarda o tempo do fermento crescer. Então, 24 horas é o suficiente para isso. E eu acabei esquecendo também de falar sobre um pouco sobre o levain, né? Porque eu mencionei que eu já fiz pão com levain. E o que acontece com o levain? O levain, ele é um fermento natural. No que consiste ele? Basicamente, trigo e água. O processo mais básico assim de fazer ele. Você vai misturar uma quantidade igual de trigo, de água. No dia seguinte, você vai fazer essa mesma mistura. Aí no terceiro dia, você vai tirar uma parte dessa mistura e vai acrescentar um pouco mais de trigo e água, misturar. E nos próximos dias você vai fazer esse mesmo processo de retirar um pouco dessa mistura e acrescentar mais água e trigo. Geralmente em 7 dias, seguindo o passo a passo correto, dependendo também de como é a temperatura da tua região e de como você fizer o processo seguindo certo com os horários, porque você não pode exceder muito o horário de fazer a alimentação do levain, provavelmente em 7 dias ele já vai estar pronto para poder usar, porque ele tem que ter força. E a partir do sétimo dia, você vai fazer um teste, né? De retirar mais uma parte dele, colocar trigo e água, marcar no pote e ver em quanto tempo ele vai subir. Se mais ou menos em 3 horas, 2 horas e meia, obviamente, dependendo do clima da tua região, ele duplicar de tamanho, ele já está forte o suficiente para você poder usar nas suas massas.
Só que o levain, ele já é um fermento que exige um pouco mais de processo na hora de utilizar ele na sova e um pouco mais de atenção na hora da fermentação dele para você não deixar ele morrer muito rápido. E os pães que são feitos com levain geralmente são os pães de longa fermentação, né? Porque o levain já é um fermento de longa fermentação, é um fermento que o processo dele exige um longo tempo para ele ficar pronto. E para você assar um pão de longa fermentação, como o Sourdog, que é aquele pão padrão lá de fermentação natural que todo mundo quer fazer, você tem que ter uma temperatura no teu forno de 250 graus mais ou menos. O ideal seria ter vapor, porém você consegue simular o vapor colocando uma assadeira vazia no forno, com o forno quente, e depois jogando a água quando for colocar o pão, ou colocando gelo também. E o solder dog, ele tem que sofrer um choque de temperatura nesses 250 graus, porque é esse choque que faz ele ter aquele salto de forno. Então, o ideal seria assar ele num forno de lastra, um forno que tenha pedra refratária, porque a pedra consegue reter muito calor. Então, assim que você coloca o pão, ele já insta sofre esse choque térmico, né? E vai acontecer o salto de forno. Porém, dá para fazer em forno de convecção também, estando a 250 graus. E em forno doméstico dá para tentar fazer com uma pedra refratária comprada à parte, ou você consegue também fazer numa panela holandesa, numa caçarola de ferro fundido. A panela holandesa também é de ferro fundido, que aí você vai deixar essa panela no forno, pré-aquecendo a 250 graus ou mais. Vai, na hora de colocar o pão, vai colocar o pão em cima de um papel manteiga, vai colocar dentro dessa panela, vai tampar essa panela e vai levar ao forno novamente. E quando você tampa essa panela, ela mesmo faz o processo de vapor, porque o pão, como ele tem uma alta hidratação, o vapor que subir vai ficar retido na panela por ela estar fechada. Então, ali mesmo ele consegue se auto-hidratar, né? Porque, na teoria, o vapor em si, ele serve para criar a casca do pão, porque é com esse salto de forno, com o vapor que cria aquela cascadurinha, igual temos no pão francês, e com isso você não tem um pão mole de casca. Ele fica macio no meio, duro, fica com uma crosta dura, né? Com a casca, e não fica um pão muito seco. Mas não estendendo muito o assunto, porque o vídeo já está longo. Esse daqui é o Polish. Vou levar agora para a geladeira. No próximo vídeo vou mostrar o resultado dele. E vamos iniciar aí a saga do pão. Ah, e um adendo, eu não sou especialista em panificação, né? Então pode acontecer de alguma informação que eu passar aqui nesse vídeo, ela não está 100% correta, porque o pouco que eu falei aqui foi coisas que eu vi ao longo do tempo, assim, que eu li. Então, às vezes a opinião de um ou o que um falou pode não ser exatamente o que de fato acontece, né? Ou o que de fato é. Mas é aquilo, deixa aí no comentário se você discorda, se você tem uma opinião contrária, ou se você quiser mesmo agregar com o assunto assim, falando os pontos onde eu posso ter errado assim na informação. E com isso vai criando também uma comunidade, né? Uma troca de ideias ali, porque a cozinha é isso. Mas é isso, na cozinha toda informação, assim, toda experiência individual é bem-vinda, né? Nada está excluído. Então, para uns podem dar certo, para outros não. Às vezes um viu uma forma diferente que ajudou melhor a fazer, o outro também viu. E nisso vai agregando, vai ajudando informação e vai criando uma comunidade legal também, né? Troca de informação é sempre bem-vinda, troca de experiência. E era só esse recado mesmo que eu queria dar. Tchau, tchau.